negócio pra você. Um negócio pra você. Então tá mais Esse Vasco que você leu aí, ele tem cara de Figueirense boa fase. É no máximo um Curitiba campeão paranaense. Ô, gente, nenhum jogador desse Vasco seria titular no time do Cruzeiro. E mais, tem uns que teriam dificuldade de jogar no time B. Não. Esse cara não vai tirar a minha paz. Tô aqui 2 horas da manhã preparando esse vídeo que vai sair às 7 da manhã. Bom dia, família. Um excelente sabadão, um dia abençoado para todos nós. Hoje é dia de Vasco e esse cidadão não vai tirar a minha paz. Tava aqui, tô no clima, tô suave. Sabe o que eu tava fazendo? Preparando o vídeo, cortando aqui, separando provável escalação, escutando um pagodinho. Sabe o pagode que eu tava escutando? Já tá, tô leve. Olhos, vem comigo. Olhos nos olhos teus, sinto meu chão sumir, fico imaginando. Tu acha que esse cara vai me tirar do sério? Mas tem um detalhe muito importante. O jogo de hoje tem um peso. 3 pontos, chegar a 30, aumentar a nossa gordura em relação ao Z4, um possível adversário numa final da Copa do Brasil, vivendo um excelente momento, e o Vasco já fez isso. Quero dizer, uma boa reação, uma bela reação no pós-jogo do canal Vasco em Família. Ou você não lembra dos santistas, do Sormani? Ou você não lembra do velho tricolor que falou, e o Vasco deu-lhe uma lapada? Esse amigo aí... Mas, como você conhece, no pré-jogo do canal Vasco em Família, sempre coloco aqui, né, as reações, opiniões dos rivais, nesse caso, claro, dos torcedores do Cruzeiro. Então vamos repercutir essa visão deles sobre o nosso Vascão e, claro, repercutir aqui provável Vasco, provável Cruzeiro. A gente tem uma urucubaca também aí que cerca a gente em relação a esse jogo. A gente tem que quebrar esse tabu. Vamos falar também do Ryan, é isso mesmo, hein? Família, o Vasco vai conseguir a maior venda da sua história, com certeza. Vai ter ali gente olhando e o Ryan vai performar no dia de hoje. Então chega aí, animado, confiante, fé, que hoje é dia de vitória. Vamos juntos? Corrente positiva? Tá acreditando? Meu objetivo aqui é esse, de acordar logo de manhã e não naquele pique. Esquece o pagode. Esquece o pagode. Cantei pagode aqui pra vocês, deixei no clima, pá, agora não. Vamos! É isso. Mas antes, dá aquela força, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, ativa o sininho, comenta, hype o vídeo pra fortalecer o trabalho do Thiagão. E rapidamente, família, deixa eu falar aqui da parceira do canal, que é a GoCase. Inclusive, deixei aqui para abrir para vocês, ó, abrir com vocês, na verdade, mais um produto da GoCase que chegou aqui em casa. Então, fortalece aí o canal, tá aqui. Que isso, Thiagão? Rosinha? Não, essa aqui eu peguei para minha filha. Gostou pra caramba, né? Já mostrei para ela aqui, mas deixei para abrir com vocês aqui para mostrar como é que vem, na caixinha, certinho. Tá aqui, ó. Olha aí. Hello Kitty. Aí, ó. Compra pra sua filha, pra sua esposa, tá aqui o nome dela, ó. Isis, olha o produto, de muita qualidade, aí tem um canudinho aqui. É isso, a GoCase tá fechada com o canal Vasco em Família. Então tá aqui o nosso QR Code, tá aqui também o nosso cupom. E eu tô deixando aqui também no primeiro comentário fixado. Lembrando que passando de R$200, você pode parcelar em 3 vezes sem juros. Além de poder personalizar todos os seus produtos. Como aqui, ó. Botei o nome, Isis, é isso mesmo, capinha de celular, tem garrafa térmica de vários modelos, essa aqui é o copo térmico Life, é isso mesmo, tem vários modelos lá na GoCase. Então dá essa moral aqui para o Thiagão, para também fortalecer o nosso trabalho. Vamos seguir a nossa resenha, e antes de falar sobre o jogo, reagir aqui a essa galera, vamos trocar uma ideia sobre essas informações do Ryan, tá na tela, ó. Para ter Ryan, Zenit faz proposta de 22 milhões e meio de euros, mais o passe de Robert Renan. E essa resenha fica assim, ó. Pelo acordo, o Vasco ficaria com 80% dos direitos do defensor. Essa resenha aqui, do título da matéria, e ficaria com 80% de um jovem jogador, né? Tá aqui também que, além disso, o Tottenham da Inglaterra também se movimenta e deve formalizar uma oferta de 30 milhões de euros pelo jovem atacante vascaíno. Lembrando que a informação inicial sobre o interesse do Zenit veio do canal VDG Cast. Mas tem um outro detalhe aqui, essa informação do canal Atenção Vascaínos, tá aí, ó. Neste sábado, em São Januário, estarão 2 representantes
de clubes europeus para observar o atacante Ryan. Um pelo Tottenham, da Inglaterra, e o outro de um grande clube espanhol. O jogador tem contrato com o Vasco até dezembro de 2026. E a multa rescisória de 40 milhões de euros. Tá aí, família vascaína. Não vai dar para segurar, né? O Vasco já fez um esforço muito grande aí, né, para ficar com o Ryan esse ano, porque na verdade o Vasco contava, né, com essa venda. Lembro que, cara, foi esse ano mesmo, né, na Copa do Brasil, né, nesses sorteios aí da vida, o Pedrinho falou da necessidade de vender o Ryan, e eu acho assim que venderia, né, se não fosse o Fernando Diniz. Então, até comentei sobre isso com vocês, né, para não ser repetitivo aqui, a galera que está chegando agora. Eu acho que à frente do Vasco, esse é o grande trabalho, né, o grande êxito do Fernando Diniz até o momento. Realmente evoluir o Ryan, claro que também tem os méritos do jogador, dedicação e tudo mais, é ele, né, que faz acontecer ali dentro de campo, mas a gente entende que o Diniz tem uma participação muito especial. E aí você vê, um jogador que poderia sair aqui merreca, hoje, né, tá valendo aí 30, 35, 40 milhões de euros, né? Vai ser de longe a maior venda da história do Vasco. Espero aproveitar o Ryan, né, os últimos jogos dele, muito difícil, né? Deve ser somente nessa temporada que ele vai ficar com a camisa do Vasco. Eu vi em outro lugar que o Vasco vai tentar segurar até o meio do ano que vem. Eu acho isso difícil, ou de repente pela questão da temporada, né, que começa lá em agosto, julho, agosto, né? Acho que é agosto. De repente isso pode acontecer, mas assim, é um jogo grande, é um jogo bom, é um jogo para o Ryan realmente mostrar o seu valor, o seu potencial, né? Mostrou contra o Flamengo, chamou ali a responsabilidade e vai ajudar o Vasco dentro de campo, nessa reta final aí no Campeonato Brasileiro e também, claro, na Copa do Brasil. Espero que ele possa ser coroado aí com um título, porque realmente é muito Vasco, né, cara? O Ryan traz essa essência que o torcedor sente falta, né? Às vezes a gente, na correria assim, deixa isso passar, mas é o cara que foi zoar o Fluminense. Você pode até falar, ah, Thiago, mas perdeu. Mas, irmão, não perdeu por causa dele, não. Eu lembro muito bem a partida que ele fez. Ele foi o melhor em campo do Vasco, mas disparado. Ele tentou. Infelizmente, o time todo apagado, menos ele tentou. E aí zoou o Botafogo de bairro, e vai lá pra torcida do Flamengo calma. Ele traz essa essência do torcedor do Vasco dentro de campo. Além de estar jogando muita bola, então eu vou torcer muito para que o Ryan possa ser decisivo hoje. E claro, né, vai ajudar com um papel colorido. Espero que o Vasco possa vender pelo valor da multa ou, né, também essa questão que já levantaram aí, de repente vende 30, 35 e fica com um percentual ali para uma futura venda. Zenit, eu acho muito difícil, cara. Eu acho que depende muito assim também do jogador, porque eu acho que tem né, um papel fundamental nessa negociação, o desejo do atleta. Não sei se ele vai para a Rússia, não. Dependendo do salário, assim, de repente mexe com a cabeça dele, da família dele, mas, poxa, ir lá para a Rússia, eu acho que não, cara. Não joga mais, né, competições internacionais, a Liga Europa. Ryan tem que ir para um grande centro. O Tottenham eu não sei também não, mas de repente é um time, né, para ele figurar e depois buscar voos maiores. Mas vamos ver, vou ficar na torcida aí pro Ryan, claro, esse ano, como eu disse, aproveitar o jogador esse ano e depois ficar na torcida, claro, para que ele possa vingar, disputar uma Copa do Mundo, levar o nome do Vasco aí, né, pelo mundo, família vascaína. Fechou? Vamos seguir a nossa resenha e reagir aqui com vocês, essa galera aí de Minas, esse programa do O Tempo, tava por lá o Portuga. O Portuga, cara, eu conheci ele na Energia 97, me parece que ele saiu, ele trabalhava em São Paulo e largou essa daí que eu passei para vocês no início do vídeo. Mas a gente vai reagir aqui e trocar uma ideia sobre isso. Como eu disse, estava escutando o pagode, ele não vai tirar minha paz, até porque, Vasco, nunca te pedi nada, tá? Vamos lá. Fazer aquela brincadeira, você anunciou o time do Vasco aí do 1 a 11. Quantos jogadores desse time aí seriam titulares do Cruzeiro? Nó. Vamos lá. Reguete. Mas no lugar de quem? Do Caio Jorge? Não, peraí. Do Caio Jorge? Se for substituir no Cruzeiro eu não substituo nenhum. Sim. Mas assim, então, jogador do Vasco que pra mim poderia jogar no Cruzeiro seria o... Não, mas ele fala titular. Ele tá falando, o Portuga tá falando pelo outro. Trocando um pelo outro. Tira a camisa. Eu tenho uma opinião. O tamanho da superioridade. Eu tenho só uma opinião. Talvez, mas muito talvez, o Jardim no lugar do Cássio. E olha lá. Jamais. E olha lá. O Cássio com paralisia infantil pega mais que o Jardim. Agora eu vou falar um negócio pra você. Um negócio pra você. Pitão tá mais Esse Vasco que você leu aí, ele tem cara de Figueirense boa fase. É no máximo um Curitiba campeão paranaense. Ô, gente, nenhum jogador desse Vasco seria titular no time do Cruzeiro. E mais, tem uns que teriam dificuldade de jogar no time B.
Tanto que o Cruzeiro é quase líder e o Vasco tá lá na rabeira, ué. Não, dá pra concordar. Dá pra ver pelos números que o Cruzeiro é superior que o Vasco hoje. O momento do Cruzeiro é melhor. É bem superior ao Vasco, Agora, se a gente pegar... Não tô falando mentira. Se a gente pegar 6 meses atrás... Tá falando muita mentira aí. Na hora que o Jardim chegou, por exemplo, queria mudar 6 peças do Cruzeiro, tinha jogador do Vasco pra jogar. Quem é o jogador no Brasil que fez mais gols esse ano? Você tá falando que o cara é ruim e tal. O Verratti. O Caio Jorge. Não, o Verratti. O Caio Jorge não fez mais gol. O Verratti é Mas quem é o artilheiro do campeonato? Não, tô falando da temporada. Do campeonato, tô falando da temporada, que fez mais gols. É o Verratti. Mas aí, ô Lelhão, se você pôr o Caio Jorge também pra enfrentar, com todo respeito lá, o Bangu e o Itaperuna, ele vai meter 300 gols. Beleza, ele enfrentou o Betim, enfrentou outros times aqui também, só pra te lembrar, viu, Portuga? Democrata de Valadares, ele jogou o Campeonato Mineiro. Tô mentindo? Verdade. Não, você já não tá comparando, eu tô te informando, pô. Tô te informando. Eu sei, Léo, eu sei que você gosta. Eu acho que você tá exagerando. O Vasco tem bons jogadores. Ontem mesmo o Vasco recusou uma proposta de 30 milhões pelo Ryan, que é uma boa revelação do Vasco. Tô falando que o Vasco é uma seleção, não. Mas a gente achar também que é uma porcaria, pô, não é. Não é. Mas não foi isso que o Portuga falou. Ele falou que é um Figueirense melhorado, doido. Isso aí, se bem que é. Aí eu já volto. Em boa fase. Eu tentei ajudar com o Sérgio, mas aí ele me lembrou. Calma aí. Nós temos que respeitar o Vasco. O Figueirense, calma, o Figueirense... Que eu falei Figueirense em boa fase, o Figueirense foi vice-campeão da Copa do Brasil uma vez. Você tá falando do melhor Figueirense de todos os tempos. É um time bom. É isso que eu falei. Agora, se você, Leleão, é assim, eu entendo, você gosta do Vasco e tal, beleza. Mas eu também respeito. Tem alguns resultados expressivos, ganhou do São Paulo no Morumbi, 6 no Santos. Ok, empatou com o Flamengo. Só que, Leleão, o que eu disse, nenhum jogador do Vasco hoje seria titular no Cruzeiro é inquestionável. E a posição da tabela do Cruzeiro é uma e a do Vasco é bem outra. A diferença do time pro outro. Momento que o Cruzeiro é melhor. Medo do Vasco, mas isso nós sabemos. É melhor eu sair, o momento do Cruzeiro é melhor. Sem dúvida. Eu não tô mentindo. Agora, futebol, né? Gente, sem dúvida. O Bragantino tava morto, veio aqui, fez um jogo excelente contra o Cruzeiro, aqui dentro do Mineirão. Abriu o marcador. É futebol, teve chance de fazer 2-0. Então, o que eu tô falando é que se já for, mas não vai, porque o técnico não deixa. Mas se o técnico fosse o Portuga, já ia com o espírito de já ganhou. Por essa escalação aí, você fala, esse é o Vasco, esse não é o Vasco que a gente se habituou a ver nos últimos anos. Eu achei o time do Vasco bem consistente, bem forte. Talvez a peça mais questionável seja o treinador, hein? Pois é, melhorou bastante, né? Essa dupla de zaga, por exemplo, em algum momento da temporada já foi João Vitor e Lucas Freitas. Agora é Carlos Cuesta e Robert Renan, são dois bons zagueiros, né? João Vitor já nem tá mais no Vasco e o Lucas Freitas é um cara que alterna bastante, né? No último jogo até falhou contra o Bahia. O Cauã Barros também agregou bastante, né? Foi um retorno ao Vasco da Gama, porque ele já pertencia ao Vasco, acabou que o clube solicitou o retorno dele ao América e já tem sido importante. É um time que tem boas peças no âmbito individual, né? Coletivamente tem os seus problemas. Eu acho que essa questão da saída de bola é um ponto a ser muito explorado pelo Cruzeiro. O Cruzeiro sabe fazer isso, sabe pressionar bem a saída de bola do adversário. É uma dupla de zaga que tem bons jogadores, mas ainda desentrosada. E vale destacar também que o primeiro volante costuma participar muito, né, dessa saída de bola. O Hugo Moura é um cara que participa bastante em alguns momentos, não muito bem. Então é um cara a ser bem vigiado, bem pressionado, porque o Cruzeiro pode ter um bom caminho por ali, pode ter também, quem sabe, nessa improvisação do Pumita, né, que vai jogar de novo como lateral esquerdo, já foi assim contra o Bahia, fez até gol de cabeça, mas é um cara que defensivamente tem os seus problemas, o próprio Paulo Henrique também. Agora, ofensivamente, como até o Sérgio destacou, o Vasco precisa ser bem vigiado, né, tem um Ryan que volta. Para mim, a principal valência técnica desse time do Vasco, né, é forte, é rápido, chuta bem, tem também um bom cabeceio, tem Felipe Coutinho, um grande momento, muito bem também nas bolas paradas, assim como o Nuno. E o Verratti, por mais que esteja nesse jejum, merece sempre uma atenção especial, né, porque tem muita presença de área, se coloca bem e não pode ter muito espaço. Então, que o Cruzeiro, em todos os aspectos, possa estar atento àquilo que o Vasco pode oferecer de perigo, mas também àquilo que pode oferecer em termos de vulnerabilidade, porque é um Vasco muito mais desequilibrado que o Cruzeiro. Se for um Cruzeiro consistente, como tem sido na maior parte da temporada, dá pra gente imaginar uma boa vitória em São Januário. Alguns pontos que o amigo fez questão de destacar, né?
podem ser muito bem explorados pelo Cruzeiro, e o Caio já falou, a situação da saída de bola é uma dificuldade que o Vasco tem. O Vasco até tem uma melhora considerável nessa saída quando tem o Robert Renan à disposição, porque é uma característica bem forte do atleta, mas o problema com relação a essa participação do primeiro volante, ele deve permanecer, principalmente porque o Hugo Moura deve ser titular contra o Cruzeiro, e é um jogador que tem algumas dificuldades nesse tipo de situação. A questão da bola parada defensiva do Vasco, acho que o Cruzeiro, né, todo mundo já sabe que tem uma boa bola parada ofensiva e acho que pode ser explorado também. Um outro ponto que eu destacaria é que todo mundo sabe dessa ideia do Fernando Diniz, às vezes, de aglomerar jogadores num determinado setor do campo para poder tentar ali construir curto e conseguir ganhar campo através dessas associações ali num espaço mais reduzido com vários jogadores. Mas a gente também entende que quando o Vasco perde essa bola, o outro lado está muito fraco e também a defesa ela está ali desguarnecida. Então acho que outro ponto que o Cruzeiro pode explorar, além desses dois citados aí, da pressão na saída de bola e também da bola parada defensiva, é quando recuperar essa bola em momentos onde o Vasco está mais aglomerado dentro de um setor, já acelerar esse jogo para o outro lado, porque vai estar desguarnecido, ou acelerar essa posse nas costas da defesa, e aí o Cruzeiro tem caminhos importantes para construir, quem sabe, uma vitória. Pós-jogo, vitória, reação, Vasco. Vamos começar por essa visão aí do Portuga. Cara, isso é interessante, é bom a gente resenhar assim com a galera, porque um outro dia, né, um parceiro meu, até comentei aqui com vocês, o Gabriel, lá da Holanda, me mandou um vídeo falando do Jorge Igor, né, que ele estava desmerecendo a vitória do Vasco sobre o Santos, e aí eu fui lá assistir e tudo mais, e eu comentei isso com ele. Eu falei assim, cara, mas vou te falar uma parada. Primeiro ponto, não concordo com nada. A gente vai debater isso aqui, que foi dito aí pelo Portuga. Mas sabe quem ajuda nessas paradas assim? Nesse tipo de comentário? Como a gente já ouviu aí do véi, da galera lá de Santos, essa água, né, que não sei se melhorou. Neymar que eu diga, né? Confusão danada lá. A galera lá do esporte é o próprio Vasco, os próprios jogadores, melhor dizendo, né? Cara, tem algumas derrotas que o Vasco aconteceu, né, que aconteceram com o Vasco esse ano, que acabam contribuindo. Né, a derrota por Vitória, perder para o Puerto Cabello de 4-0, time horroroso, um time amador, o Vasco vai lá e toma de 4, empatar da maneira que empatou com o Ceará. Então tem alguns jogos que, cara, e a posição na tabela? O Vasco não deveria estar, e é só assim, os jogos que a gente está pontuando aqui, Grêmio, Ceará, perder para o Vitória da maneira que perdeu, e outros jogos por aí também, o Internacional, né, a arbitragem acabou, né, e o Diniz, na minha opinião, também atrapalhou muito naquele jogo. Então o Vasco não deveria estar nessa situação, e não deveria estar ouvindo isso. Porque essa galera não acompanha o Vasco. Isso é um ponto, tá? Algumas opiniões podem parecer aqui clubistas e tudo mais, mas não é. O time do Vasco não é ruim assim. Não é. Tem recurso, tem talento. Agora, beleza, é encaixar como equipe. Principalmente, né, com as chegadas aí do Cuesta e do Robert Renan, que isso pode mudar o nível da defesa do Vasco e, consequentemente, melhorar, né, a confiança do time, o time entender que tem dois bons zagueiros lá atrás, e aí não toma gol bobo, e a confiança vem. Porque, pô, quem joga uma bola sabe, uma peladinha sabe. Eu sei que isso não pode acontecer com um profissional. Mas, mano, imagina que seja assim. Tu toma um gol igual você tomou lá contra o Ceará, contra o Bahia. Isso, pô, traz uma raiva, uma queda ali, então isso não pode acontecer, não pode ter gol de fubá, principalmente no jogo de hoje, que é um alto nível, é um jogo de alto nível, e acredito que o Vasco não vai cometer esses erros de novo, porque já cometeu, né, contra Ceará e Bahia, 2 jogos consecutivos, não dá pra sair jogando, não sai, o campo não tá legal, bumba essa bola lá no Verrete, e trabalha melhor isso aí, pra ele ver se ele consegue fazer uma casca e a galera atacar a profundidade, principalmente com o Ryan, que tem essa força. Mas assim, família, eu discordo totalmente dele. Falei que ele não ia tirar minha paz porque ele não acompanha o Vasco, né? Porque o Cruzeiro, se você olhar peça por peça, cara, vou te citar um aqui rápido, Wanderson. O Wanderson é mais jogador que o Nuno? Pô, com certeza não é. Com toda certeza não é. Só que o que acontece? É um jogador com uma outra característica, mais forte, mais rápido, faz esse ir e vir, mas não é mais jogador que o Nuno. O Nuno é muito mais talentoso que ele, com certeza. Aí depende, né, da ideia de jogo do treinador. Mas os números estão aqui. O Wanderson tem 23 jogos, nenhum gol e 2 assistências. O Nuno tem 24 jogos no Campeonato Brasileiro, 4 gols e 5 assistências. Quem é mais jogador? Você entende? Coutinho e Matheus Pereira. É um palavrão. Ô, minha gente, então tem aí a cabeça de área do Cruzeiro, cara, tá vivendo um bom momento. Porque até então, essa dupla de volantes aí, se você pegar, né, anos anteriores aí, tá passando sufoco. É porque o time encaixou. É isso que a gente fala aqui em alguns momentos. A ideia de você colocar um jogador, um determinado jogador, mudar uma característica, é para potencializar os outros. Porque essa mesma galera aí em times anteriores do Cruzeiro tá matando, que é Lucas Romero e Lucas Silva. São bons jogadores, não estão dizendo. Mas assim,
já tem uma certa idade, não são jogadores de tanta intensidade assim. O Barros não jogaria no Cruzeiro hoje? Sei não, cara. O Cruzeiro tentou a contratação do Barros. Então, peraí, PH e William. E assim, vou te falar mais. Claro que tem jogadores ali que... o torcedor do Cruzeiro pode falar, não joga, mas é bem assim, ó. É uma parada assim. William, Paulo Henrique, o lateral esquerdo, Kaique, sabe? É quase o mesmo nível, família. Pô, Thiago, mas essa diferença toda. Zaga, treinador equilibrou o time. E momento, é claro, do Caio Jorge, do Matheus Pereira. O Cruzeiro tem um time melhor que o Vasco? Tem. Mas não é essa diferença toda, entendeu? Não é essa diferença toda. Pô, o Cruzeiro, família, foi o 7º colocado do Campeonato Mineiro. Aí, beleza, né? O Diniz acho que ajudou nesse sentido. Não quero passar aqui a mensagem que o Vasco é melhor que o Cruzeiro, porque não é. Mas é aqui, ó. É aqui. Sabe? Às vezes as coisas encaixam, a bola bate na trave e entra. O futebol tem muito disso. Então, hoje, em São Januário, o Vasco tem totais condições de ganhar. Na verdade, o Vasco tem que ganhar. E assim, família, o outro ponto ali, né, que eles falaram, a galera lá, esqueci o nome do canal, mas eu vou deixar o link aqui na descrição, né, falando do nível, né, do time que melhorou, com certeza. A gente espera hoje uma boa atuação, né, do Cuesta, do Robert Renan. Pontuaram aí também a questão da saída de bola que a gente tem que melhorar, e acredito que tecnicamente isso, né, fica melhor com os dois, mas tem que ficar de olho, porque o campo tá muito ruim. Assim, a gente tem aqui essa urucubaca aqui pra quebrar, família. Eu não sabia disso, cara. Eu nem sei se essa resenha aqui tá certa, tá correta, mas eu tava vendo lá na Romário TV que o Vasco nunca venceu o Cássio. Será que isso é verdade, cara? Tá aqui 7 empates, 11 derrotas e 18 jogos. Em 18 jogos, né? Caramba, isso é verdade, cara. O Vasco nunca ganhou do Cássio. Um bom dia para quebrar um tabu. Além disso, né, tava vendo também essa postagem aqui do Sport TV, que assim, cara, eu acho que valida, né, o que a gente tá falando aqui sobre o time do Vasco. Né, o Vasco hoje é o 4º melhor ataque, né, empatado ali com o Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Claro, tem um jogo aqui, um jogo ali, né, acho que o Palmeiras tem 2 jogos a fazer, Mirassol não sei, Cruzeiro eu acho que não tem nenhum, mas tá ali, tá na parte de cima. Então, acho que valida o que a gente está falando aqui. O time do Vasco não deveria estar ouvindo isso ou passando esse sufoco nessa competição. Muitos erros individuais que custaram essa pontuação hoje e alguns ajustes, né, do nosso treinador, que em vários momentos olha para a parte técnica, com o jogador com a bola, e esquece da parte física, o jogo sem bola. E eu acho que o treinador do Cruzeiro, nesse sentido, pensa muito nisso. Do time sem bola. É um time que tem que ser intenso, competir pelo espaço do campo. Então vamos ver, né, como é que vai ser esse jogo logo mais. E assim, família, vamos lá, ó. Provável escalação do Vasco e provável escalação do Cruzeiro. Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaique. Lucas Romero e Lucas Silva. Cara, eu vi que o Lucas Silva não iria jogar. Não sei, vamos ver. Matheus Pereira, Christian, Wanderson e Caio Jorge. Eu tô lendo aqui o Christian. Pô, o Rayano jogaria. Christian nem dá função, nem atacante o Rayano jogaria no Cruzeiro? Tá de brincadeira esse Portuga aí, cara. E o Vasco, vamos lá. Jardim, PH, Carlos Cuesta e Robert Renan. Puma Rodrigues, Hugo Moura, Barros e Felipe Coutinho, Nuno Moreira, Rayan e Verret. Cara, eu não vou falar o que eu acho para esse jogo, porque a galera toda já sabe. Vou focar em analisar essa partida com as peças que o Vasco tem aqui, né, família? A gente entende que é um Cruzeiro que trabalha muito, né? Até por tudo que a gente trouxe aqui no canal durante esses dias. É um time que trabalha muito essa questão da intensidade. E sim, são jogadores físicos na frente. Até o camisa 10, não é que ele corre pra caramba, lá e pra cá, mas ele tem uma boa velocidade, que é o Matheus Pereira. O atacante, né, tá fazendo gol. E assim, é rápido, faz facão, pressiona. É um cara que não fica parado, não é chupa-sangue. O Caio Jorge, os pontas também, tem essa força física, tem essa vitalidade. E é por isso que a gente fala aqui que o treinador, quando chegou lá, não tinha esse atacante de lado e botou um volante ali. O Christian volante, tá jogando de ponta, para tentar equilibrar esse time. É o que eu falo. São situações, tem alguns momentos que o Diniz se perde nisso aí, de achar o equilíbrio. É muito vaidoso ao ponto de achar que o Vasco vai acabar com os adversários só com a bola. E não é assim. Perdemos alguns jogos por essa falta desse olhar. Por faltar esse olhar para essa parte física para o Vasco sem bola. Aí estoura tudo na defesa, irmão. Estoura tudo, não adianta, vai estourar na defesa. A gente fez aqui um react de um canal analisando ali a postura do Barros, e a gente destacou aqui a importância do Barros. Preencher um espaço, uma cobertura, dividir. Falta isso quando você tira essa parte física.
essa saúde, entende? O Diniz erra muito nesse sentido. E acredito que amanhã, perdão, tô gravando na madruga, que hoje o Vasco, né, apesar do jogo contra o Bahia, né, e aí cabe o nosso treinador também mexer, mas é um time mais físico, né, com o Hugo, com o Barros, o Pumita, não sei o que aconteceu. Eu acho que por não subir tanto, tá marcando o melhor. PH é um cavalo, nem se fala. Nossa defesa é mais rápida e mais técnica também. E aí é o nosso comando de ataque, né? Marcar os gols e torcer, cara. Torcer mesmo. Eu torço muito para que essa bola possa chegar no Verrete, né? Participar do jogo ele não vai participar, mas a bola tem que sobrar. Bate, rebate, o cruzamento. Sobra aqui no pé dele. Não sobra, mano. Quando sobrou agora contra o Bahia, ele acabou errando. Mas eu tô muito confiante no jogo. Principalmente, assim, entendendo, o Vasco tem que fazer uma partida segura defensivamente, sustentar, encarar esse time aí que tem, né, 39 gols na competição. É um ataque que produz, que faz os gols. Então vai ser uma partida muito boa também nesse sentido. E, cara, entrar amanhã... Caraca, hoje, família, tô gravando na madruga, repito. Entrar hoje no jogo clima de clássico. Clima de clássico. A gente precisa trazer esse sentimento para o jogo. Entrar como entramos contra o Botafogo, contra o Flamengo. Nesses jogos, contra Cruzeiro e Palmeiras, clima de clássico. A gente precisa trazer esse ambiente para esse tipo de confronto. Porque não vale título, vale 3 pontos. Mas o Vasco tem que passar a ganhar esse tipo de jogo. Jogo bom, contra time bom, time que tá bem colocado, tá na parte de cima da tabela. Só que nesse momento, a gente não entra em campo e fala, caramba, perder de pouco, se ganhar num contra-ataque. Não, o Vasco tem time para ganhar do Cruzeiro. O Vasco tem time para ganhar do Palmeiras. Claro que depende de alguns ajustes que eu comento aqui com vocês, mas mesmo com esse time que vai a campo, o Vasco tem totais condições de ganhar do Cruzeiro. E vai ganhar. Vamos ganhar. Fui.